O preço do sucesso espreita acima, debaixo d'água e até mesmo em suas próprias tocas. Preparem-se, pois hoje, os fantasmas da savana enfrentarão a série de tragédias mais sangrentas da história de sua matilha. Quando cães selvagens encontram crocodilos, uma batalha à beira-mar. O delta do Okavango, no auge da estação seca, se transforma em um cruel tabuleiro de xadrez da sobrevivência. Quando o calor queima os campos e os grandes rios se reduzem a pântanos lamacentos, toda a vida converge para os poucos poços d'água restantes. É aqui que os reinos começam a se confrontar. Do horizonte, uma matilha de cães selvagens africanos emerge como fantasmas salpicados da poeira. Eles são os caçadores de elite da savana, com uma taxa de sucesso de até 80%. Seus olhos não estão voltados para o outro lado do pântano, onde manadas de antílopes se reúnem nos últimos pedaços verdes de grama. Para alcançar seu objetivo, eles foram forçados a tomar uma decisão arriscada: atravessar o pântano mortal. Na margem da água lamacenta, a superfície do lago estava tão imóvel quanto um espelho negro, escondendo uma entidade pré-histórica, um gigantesco crocodilo do Nilo, pesando mais de meia tonelada. Ele estava à espreita há muito tempo, pressentindo a menor vibração dos passos apressados da matilha de cães. Para o crocodilo, a matilha de cães selvagens não era um oponente, mas uma oportunidade de ouro para acabar com seus longos dias de fome. A sede ardente fez com que a matilha de cães selvagens esquecesse momentaneamente sua mínima vigilância. Assim que o cão selvagem líder se abaixou para tocar a primeira água fresca, a superfície explodiu repentinamente. Com a velocidade de uma mola de aço comprimida, o crocodilo saltou da lama. Suas enormes mandíbulas, com uma força de mordida de milhares de quilos, se fecharam com força, cravando-se nas patas dianteiras do infeliz cão selvagem. Um rugido de dor quebrou o silêncio, e sangue fresco começou a manchar a água turva. A matilha de cães recuou aterrorizada,
mas o laço que os unia os impedia de fugir. Enfurecidos, eles se viraram e cercaram o crocodilo bem na beira da água. Este foi um confronto improvável entre a agilidade frenética dos fantasmas da estepe e a armadura impenetrável do Senhor do Pântano. Os cães selvagens empregaram táticas de assédio multidirecionais, tentando encontrar uma fraqueza sob a pele grossa do crocodilo, enquanto o monstro subaquático desferia poderosos golpes de cauda e mordidas rápidas como um raio. A batalha na beira da água não era apenas uma disputa territorial, mas um choque entre dois sistemas predatórios de elite. Os cães selvagens usaram a inteligência coletiva para cercar, mas o crocodilo era um mestre da paciência e da força bruta. Em meio à poeira e aos rugidos, a linha entre predador e presa tornou-se mais tênue do que nunca. Cada segundo que passa nesta terra é uma aposta com a morte, onde um único passo em falso significa que o reino da estepe se despedirá de um de seus membros no abismo. A inteligência coletiva dos cães selvagens, ou a força blindada dos crocodilos prevalecerá no final? Em qual lado você aposta? Comente abaixo do vídeo. A batalha à beira-mar finalmente se acalmou quando o sol vermelho incandescente envolveu completamente o Okavango. Após momentos de confronto de tirar o fôlego com a morte debaixo d'água, a matilha de cães selvagens escolheu a solução mais sábia: recuar. Em seu mundo, a imprudência cega é um luxo que nenhuma matilha pode se dar ao luxo. O encontro à beira-mar deixou uma lição cara e feridas sangrentas. No mundo implacável do Okavango, os feridos não têm tempo para a autopiedade. A fome deixou de ser apenas um sentimento. Tornou-se um imperativo de sobrevivência, impulsionando o grupo a buscar outra vitória para recuperar sua posição. Deixando para trás o fantasma do Senhor do Pântano, a matilha de cães selvagens voltou seu olhar para as pastagens secas, onde os herbívoros saboreavam os poucos vestígios de vida que restavam. Precisavam de um alvo digno, um banquete grande o suficiente para sustentar a matilha e aliviar a dor que acabavam de suportar. Um jogo mortal de esconde-esconde começou ao cair da noite. O alvo foi identificado. Um javali africano macho adulto.
Era um oponente formidável, com presas afiadas como navalhas e uma natureza extremamente feroz quando encurralado. No entanto, aos olhos dos cães selvagens, o javali africano era apenas um problema tático. O cão alfa deu o sinal, e a matilha imediatamente se espalhou, formando um grande e silencioso movimento de pinça, apertando o cerco por todos os lados. A caçada irrompeu com uma velocidade aterradora. O javali africano disparou como uma flecha pelo chão seco, levantando poeira atrás de seus cascos. Mas a matilha de cães selvagens permaneceu imperturbável. Essa foi uma guerra de desgaste que o javali não tinha a menor chance de vencer. Apesar de suas tentativas de fazer curvas fechadas e recuar para suas tocas, e de se defender com suas presas, o cansaço do javali era evidente. Sua respiração ficou pesada, sua velocidade diminuiu. A matilha de cães selvagens, com a precisão de uma máquina, começou a encurtar a distância. Eles não atacaram em massa, mas se concentraram em enfraquecer a presa com mordidas precisas em seus pontos fracos. No fim, a força coletiva triunfou sobre a agressão individual. O javali caiu no chão plano, marcando o sucesso absoluto de um dos caçadores mais eficientes do planeta. O banquete da matilha estava pronto, uma recompensa merecida por sua disciplina e perseverança incansável. O banquete dos cães selvagens se desenrolou em um frenesi de euforia. Os sons de carne sendo rasgada e os rosnados satisfeitos da matilha ecoaram pelo espaço onde a perseguição acabara de terminar. Para os cães selvagens, abater um javali adulto era uma vitória, tanto física quanto tática. No entanto, na natureza, o cheiro de sangue e o barulho de um banquete bem-sucedido são os predadores mais perigosos e oportunistas. De repente, o líder da matilha se levantou abruptamente, suas grandes orelhas redondas se voltando para os arbustos densos atrás dele. Toda a matilha congelou, um silêncio mortal envolvendo-os.
Das sombras das acácias, uma figura dourada e fantasmagórica com marcas mortais surgiu imponente. Um leopardo macho adulto. A aparição do leopardo foi um enorme choque psicológico para a matilha de cães selvagens. Ao contrário das hienas ou leões, que geralmente ostentam seu poder, o leopardo parecia um fantasma frio, gracioso e ameaçador. Seus olhos dourados brilhantes fixaram-se na carcaça do javali, exibindo a arrogância absoluta de um predador de topo. Apesar da vantagem numérica, a matilha de cães selvagens sabia que estava enfrentando um mestre da força explosiva. O leopardo não tinha a intenção de se envolver em uma batalha de desgaste. Seu objetivo era um ataque relâmpago. Com músculos treinados para escalar, o leopardo demonstrou uma força brutal. Em segundos, com passadas poderosas, o leopardo ergueu sua presa até um galho alto, fora do alcance de qualquer predador no chão. Na natureza, isso era uma batalha contra a gravidade. A matilha de cães selvagens só podia ficar parada no chão, latindo de impotência e raiva, enquanto assistia ao seu trabalho ser arrastado com arrogância. De cima, o leopardo pintado olhava para a matilha de cães selvagens com um olhar frio e triunfante. Era uma humilhação tática para os cães. Eles eram os mestres da Terra, mas o leopardo era o governante do espaço tridimensional. Assim que a presa foi firmemente presa à bifurcação da árvore, o banquete dos cães selvagens terminou oficialmente. A tensão se transformou em profunda decepção. A matilha disciplinada só pôde observar enquanto seus despojos desapareciam gradualmente por trás da folhagem, onde a força bruta e a habilidade de escalada triunfaram sobre a inteligência coletiva. Após 2 derrotas consecutivas, a matilha de cães selvagens estava exausta. Tudo se acalmou quando a escuridão envolveu completamente o Okavango. Depois de momentos de confronto de tirar o fôlego com a morte, a matilha de cães selvagens escolheu a solução mais sábia: recuar.
Enquanto os primeiros raios do novo dia começavam a pintar os altos campos de grama dourada, a matilha de cães selvagens estava a quilômetros de distância da poça d'água mortal. A luz da aurora dissipou os fantasmas da derrota de ontem. Não havia mais raiva por perder a presa para o leopardo, nem pânico diante das mandíbulas do crocodilo. Para eles, cada manhã era uma nova oportunidade de reescrever sua história. Sob o suave sol da manhã, a matilha começou seu ritual familiar de união. Eles brincavam, lambiam os pelos manchados uns dos outros e emitiam chamados alegres, semelhantes a pássaros. Essa é a verdadeira força do cão selvagem africano, a capacidade de deixar de lado o medo e o cansaço para se concentrar em um único objetivo: a sobrevivência da matilha. Enquanto a matilha de cães selvagens começava a caminhar pelo chão coberto de orvalho, o ritmo diário da vida continuava em um ciclo eterno de vida e morte, onde cada amanhecer era a promessa de um novo começo. O amanhecer no delta do Okavango geralmente trazia a promessa de um novo começo, mas hoje era um véu sobre um massacre. Após um dia de derrota nas mãos de leopardos e crocodilos, a necessidade de alimentar as pequenas bocas que esperavam no subsolo tornou-se mais urgente do que nunca. Eles partiram com a confiança de senhores da terra, sem saber que seu arqui-inimigo, o leão, havia aguardado pacientemente por esse momento de vulnerabilidade. No mundo natural, a relação entre leões e cães selvagens não é de predador e presa, mas de uma animosidade primordial. Os leões veem os cães selvagens como competidores formidáveis, e a melhor maneira de derrubar um império é eliminar seus sucessores ainda filhotes. Quando os guerreiros de elite do bando se foram, a toca ficou apenas com a frágil defesa de alguns filhotes. De dentro da densa vegetação, emergiu um fantasma dourado e imponente. Um leão velho, o corpo coberto de cicatrizes, os olhos à sombra da morte. Movia-se silenciosamente como uma brisa, aproximando-se da toca onde o calor de seus filhotes permeava o ambiente. Um latido fraco e alarmante ecoou, mas diante do poder avassalador do rei da savana, todas as tentativas de defesa foram em vão. Não houve rugidos ostentosos,
A brutalidade se desenrolou em um silêncio aterrador. O leão lançou seu corpo maciço na estreita entrada da caverna. Os gritos fracos e inocentes dos pobres filhotes ecoaram por uma fração de segundo antes de se dissiparem, engolidos pelas mandíbulas do leão que esmagaram toda a esperança. Quando a matilha de cães selvagens retornou, animada com a presa, deparou-se com uma cena que fez o tempo parar. O leão havia se refugiado na mata, mas deixara para trás uma cruel declaração de guerra. As carcaças dos filhotes jaziam espalhadas na entrada da caverna, rastros de sangue fresco encharcando a terra rachada sob o sol escaldante. As cadelas correram freneticamente em direção à entrada da caverna, a respiração ofegante em uma mistura caótica de instinto e tristeza. Suas orelhas estavam caídas, emitindo gemidos sufocados em uma tragédia silenciosa. Sob o amanhecer radiante de Botsuana, a matilha de cães selvagens permanecia imóvel como estátuas de pedra. Os fantasmas pintados agora se tornaram verdadeiramente fantasmas da dor, perdidos e destroçados no próprio reino que pensavam ter conquistado. Hoje, o amanhecer não traz um novo começo. Traz o fim de uma geração. Mas nas veias desses fantasmas da pradaria, o instinto de sobrevivência não se extinguiu. Após essa dor extrema, eles irão sucumbir completamente ou ressurgir mais fortes das cinzas da esperança? Inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo para não perder o próximo episódio emocionante. O som ondulante e estrondoso ecoa como um trovão na estepe. Toda a terra é sacudida por uma cachoeira gigante que arrasta tudo para a frente. Mas cada passo à frente é uma aposta com sangue. Porque esta não é apenas uma migração, mas a mais feroz batalha de vida ou morte na estepe. Maasai Mara. A migração sangrenta das zebras na estepe. Ao longe, os rios serpenteiam como vasos sanguíneos fluindo pela estepe seca.
A superfície da água é calma como um espelho, mas por baixo existem perigos mortais ocultos. Onde a beleza selvagem se mistura com a crueldade da natureza, transformando a estepe em uma arena infinita de sangue e fogo. Na vasta estepe, um mar de listras pretas e brancas se move como ondas vibrantes. Milhares de corpos avançaram, seus cascos batendo, criando sons estrondosos que ecoaram por todo o espaço. Aquela manada de zebras é tanto um símbolo de vida intensa quanto um testemunho da fragilidade da morte à espreita em Masai Mara. A zebra listrada de preto e branco da savana africana tem uma aparência graciosa e poderosa. Com uma altura média de 1,3 a 1,5 metros e pesando até 350 kg, possui um corpo robusto e uma pelagem listrada única, ou nenhum indivíduo é igual ao outro, como as impressões digitais da natureza. Esse padrão não só cria uma beleza hipnotizante, como também serve como uma camuflagem perfeita, deixando os predadores tontos no mar de listras em movimento. Graças aos seus cascos robustos, as zebras podem atingir velocidades de quase 65 km por hora e correr persistentemente por longas distâncias. Mas sua verdadeira força não está em suas pernas, mas em seu comportamento social. As zebras vivem em manadas gigantes, de centenas a milhares de indivíduos, movendo-se como um bloco unificado. Quando ameaçadas, a manada inteira muda imediatamente de direção, transformando-se em uma parede listrada caótica que dificulta a escolha de um alvo pelos predadores. As zebras também são uma espécie rica em instintos de sobrevivência. Suas orelhas giram constantemente para captar sinais, e seus olhos, posicionados em ambos os lados da cabeça, as ajudam a observar quase 360 graus, detectando predadores a longa distância. Para encontrar novas terras, a manada de zebras é forçada a enfrentar o desafio mais difícil da jornada, de mergulhar nas águas turbulentas, onde a morte as aguarda na escuridão. Mas, sob a água turva, uma sombra negra gigante se move levemente. Olhos amarelos e frios flutuam na água, imóveis como duas fogueiras na escuridão. Dentes serrilhados se escondem atrás da espuma, aguardando o momento da explosão. E então, a batalha entre a vida e a morte começa. A presa luta desesperadamente, suas patas se debatendo descontroladamente, rasgando a espuma branca. Mas os movimentos frenéticos do crocodilo o puxaram em um redemoinho mortal, esmagando sua carne e ossos em um instante. Toda a superfície do rio foi sacudida pela luta frenética. Em um instante, o rio Mara se transformou em um pântano vermelho de sangue, e o som da água espirrando misturado aos gritos criou uma canção de morte aterrorizante. O rio Mara ainda corria, vermelho de sangue dos cadáveres dos infelizes deixados para trás.
Mas a migração não permitiu que parasse. A manada de zebras continuou a rugir em direção à outra margem, cada corpo encharcado, lama e sangue misturados. Cada passo na nova terra era uma pequena vitória contra a natureza cruel. Seus olhos brilhavam de resiliência, porque entendiam que, para manter a vida, para preservar sua espécie, precisavam aceitar o sacrifício. Nessa jornada feroz de sobrevivência, o ciclo da vida continua em locais com vegetação verdejante. A zebra fêmea fica prenha por quase um ano antes de dar à luz. Milagrosamente, o potro, poucos minutos após o nascimento, consegue se levantar sobre suas pernas trêmulas e correr atrás da mãe. Em meio à perigosa savana, essa habilidade é a única chance de sobrevivência. Quando o filhote nasce, todo o rebanho frequentemente forma um círculo protetor, com os adultos do lado de fora para protegê-lo, prontos para enfrentar predadores. No amanhecer seguinte, o sol vermelho fogo nasce novamente no horizonte, lançando uma luz fulgurante sobre a savana Masai Mara. Após uma noite cansativa, o rebanho de zebras continua sua jornada, cada passo impresso na grama ainda coberta pelo orvalho da manhã. Mas a paz é apenas um véu fino. À sombra dos arbustos baixos, olhos amarelos brilhantes observam silenciosamente cada movimento. Não havia mais um riacho caudaloso, mas havia outro perigo à frente. Os caçadores estavam em silêncio, esperando pacientemente o momento em que sua presa estivesse vulnerável. A atmosfera estava carregada de tensão. De repente, o leão avançou. Ao redor, a manada de zebras corria em caos. As figuras listradas de preto e branco passavam em pânico, deixando para trás uma cena cruel, com os fortes arrogantes em pé sobre os cadáveres de suas presas, e vidas ceifadas em um piscar de olhos. O pesadelo passou, a pastagem estava novamente imersa em uma luz vermelha e dourada brilhante, como se sangue e lágrimas nunca tivessem sido derramados. A manada de zebras continuou sua jornada, cada passo deixando pegadas na vasta pastagem. Embora muitos indivíduos tivessem caído no rio da morte ou sob as garras de predadores, o ritmo de vida da manada nunca parou. O sol gradualmente se pôs em direção ao horizonte, a luz vermelha cobriu a pastagem coberta de poeira e sangue. O rugido diminuiu, deixando apenas um silêncio pesado. No chão, os cadáveres dos infelizes jaziam imóveis, tornando-se os restos de uma batalha de vida ou morte.
Mas o ciclo da vida ali nunca terminava. Do alto, sombras negras gigantes começaram a pairar. O bater pesado de asas ecoou, sinalizando o aparecimento dos mais aterrorizantes necrófagos da estepe, dos abutres. Do alto, dezenas de sombras negras gigantes desciam repentinamente, pousando pesadamente no chão coberto de poeira e sangue. Os abutres são as máquinas de necrófagos da estepe, têm uma aparência horrível, mas escondem uma evolução perfeita. Com uma envergadura de até 2,5 metros, planam por horas no céu com apenas um bater de asas, seus olhos aguçados são suficientes para detectar cadáveres a dezenas de quilômetros de distância. A cabeça sem penas e o bico forte e afiado, curvo, são armas especializadas para rasgar a carne e desenterrar os ossos. O estômago do abutre contém um ácido extremamente forte, capaz de digerir até patógenos mortais, transformando-os em uma barreira natural para impedir a propagação de doenças. Eles não caçam, mas são mestres da paciência. Assim que o predador vai embora, o abutre imediatamente desce, transformando a carcaça gigante em um esqueleto branco e nu em apenas algumas horas. Em um piscar de olhos, a presa gigante se transforma em um esqueleto branco e nu. Sua beleza majestosa é agora apenas um resquício, e os abutres necrófagos de sangue frio continuam a completar seu trabalho cruel, mas necessário, no ciclo de sobrevivência. A luz do sol brilha novamente sobre a pradaria, cobrindo o vasto mar de grama com um brilho vermelho. Um novo dia começa, mas a paz é apenas uma casca frágil, atrás da qual o ciclo de sobrevivência está pronto para explodir. Do horizonte distante, a terra tremeu repentinamente com um estrondo pesado. Uma enorme nuvem de poeira se ergueu, obscurecendo a luz brilhante do sol. E então, sombras pesadas apareceram gradualmente, uma manada de gnus. Centenas de milhares de indivíduos seguem uns aos outros, formando uma cascata ondulante de vida que se estende até o horizonte. O som dos cascos ecoa, misturado a rugidos roucos, transformando toda a estepe em uma arena fervente. Com uma aparência feroz, uma cabeça grande e achatada, chifres afiados e curvos, um corpo musculoso coberto por pelos castanho escuros, o gnu tem um olhar selvagem e desafiador. Eles não são tão ágeis quanto as gazelas de Thomson, nem tão flexíveis quanto as zebras, mas são persistentes e assustadoramente teimosos. Todos os anos, sua migração se estende por centenas de quilômetros, atravessando pastagens secas e escaldantes, desertos poeirentos, e finalmente, o sanguinário rio Mara. É um instinto irresistível, deixar a morte para buscar a vida.
À medida que a manada de antílopes avança, um caçador veloz silenciosamente fixa os olhos em sua presa. Ao longe, à sombra da grama baixa, uma figura esguia e poderosa abaixava o corpo. Seus olhos dourados se fixaram na manada de filhotes de gnus. Era a Cheetah, o predador mais rápido do planeta. Seu corpo musculoso se contraiu, sua longa cauda varrendo suavemente o chão para manter o equilíbrio. Nenhum som, nenhuma respiração, apenas o silêncio mortal antes da explosão. Então, de repente, ele correu para longe. Um ataque estrondoso, suas garras cravando-se profundamente no corpo da presa, derrubando-a ao chão. A perseguição terminou em um instante. O som de seus cascos desapareceu, a poeira baixou, deixando apenas a imagem da Cheetah orgulhosamente sentada sobre o cadáver da presa. A manada de gnus continuou a fugir. Nesta estepe feroz, não havia espaço para fraqueza. Cada morte trágica de um filhote alimentava o predador, e o ciclo de sobrevivência continuava indefinidamente. Longe da caçada sangrenta, no silêncio das pastagens verdes, outro ciclo de vida continua silenciosamente. As fêmeas carregam consigo uma nova vida, preparando-se para o nascimento da próxima geração. Porque em Masai Mara, a morte apenas abre caminho para a vida, e o instinto reprodutivo é o fio imortal que une a manada de gnus por incontáveis gerações. Todos os anos, quando a estação chuvosa começa a espalhar um tapete de grama verde sobre a savana, é também a época em que a manada de gnus entra na época de reprodução. Após cerca de 8 meses de gestação, a fêmea dará à luz bem no meio das vastas pastagens, sem abrigo. O milagre é que os filhotes, poucos minutos após o nascimento, conseguem se levantar cambaleando e depois mancar atrás das mães. Em um mundo cheio de predadores, essa habilidade é a chave para a sobrevivência. O rebanho frequentemente protege os jovens reunindo-se em círculos compactos, com os adultos do lado de fora como escudos, com seus chifres curvos prontos para revidar caso o inimigo seja muito imprudente. Embora muitos jovens ainda caiam, os restantes crescerão, juntar-se a uma gigantesca cachoeira da vida e continuarão a jornada migratória sem fim. No ciclo de vida e morte, a reprodução é renascimento, provando que, mesmo que sangue seja derramado nas pastagens, a vida nunca para de fluir. O sol se põe gradualmente abaixo do horizonte, tingindo todas as pastagens de Masai Mara com uma luz vermelha flamejante. Aqui, sangue foi derramado,
Os gritos diminuíram, mas a batalha pela sobrevivência nunca parou. A morte de uma criatura se transforma em vida para outra. Cada passo à frente na migração pode ser trocado por sangue, mas é também esse sacrifício que mantém o equilíbrio de todo o vasto ecossistema. Você apoiará o predador para manter o equilíbrio natural ou terá pena da presa fraca? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de tocar o sino e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência da vida selvagem.